alunos do curso de especialização em segurança alimentar e nutricional. Eu sou a Flávia Queiroga Aranha, sou nutricionista e docente do curso de nutrição do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Hoje nós vamos continuar no módulo 5, que tem como tema alimentos, propriedades e processamento. E a aula específica vai ser com o assunto gestão da qualidade e controle higiênico-sanitário de alimentos. Então, o objetivo da nossa disciplina é avaliar os riscos sanitários na produção de alimentos, tendo como assunto de discussão e de estudos legislação na área, prevenção e controle das principais enfermidades de origem alimentar, higienização no serviço de alimentação, sistema para assegurar a qualidade sanitária dos alimentos no serviço de alimentação. Então, pensando na gestão de qualidade como promoção na segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação adequada, nós precisamos pensar no seguinte: a segurança alimentar e nutricional compreende a realização do direito de todos ao acesso regular, permanente a alimentos de qualidade. Isso que entra, toda a nossa discussão, toda a nossa legislação vigente com relação à qualidade, do alimento que vamos ter acesso. O direito humano à alimentação adequada, visa garantir às pessoas o direito de se alimentar da melhor forma possível. Para que isso aconteça, deve-se informar a população e aos gestores sobre o assunto, melhorar o acesso à terra, à água e ao trabalho, especialmente das populações mais carentes, conhecer além dos projetos de lei, as leis que começam o direito à alimentação. Nesse sentido, pensando na saúde, na qualidade de vida da nossa população, a alimentação e a nutrição são condições básicas para a promoção e a proteção da saúde, possibilitando a expressão plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano com qualidade de vida e cidadania. Então, a segurança alimentar é um requisito regulamentar para o estabelecimento que produz alimentos desde 1993. Então, por meio da portaria 1428 do Ministério da Saúde, que entrou em vigor em 1994, estabelece o quê? Estabelece a obrigatoriedade da implantação das boas práticas de fabricação e da análise de perigos e pontos críticos de controle, como ferramentas preventivas para o controle de perigos veiculados pelos alimentos. Pensando nisso, nessa qualidade, nessa gestão de qualidade, na qualidade alimentar dos alimentos, a gente tem que pensar na saúde da população. Então, quais os riscos à saúde da população com relação aos alimentos contaminados? Nós definimos a doença transmitida por alimento, DTA, é uma doença causada pela ingestão de alimentos contaminados, com perigos biológicos, físicos ou químicos, em condições de causarem doença. Com essa definição, que é da Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas, a ABERG, nós temos também uma definição que complementa, que é do Ministério da Saúde, que define o quê? Uma DTA, síndrome geralmente constituída de anorexia, náuseas, vômitos e ou diarreia, acompanhada ou não de febre relacionada à ingestão de alimentos ou água contaminados. Esse slide nos mostra o relatório de surtos alimentares, que está disponível na página do Ministério da Saúde. Aqui nós temos o período que foi investigado, estudado dos dados, de 2007 a 2016. Aqui, compreendendo de 2007 até por volta de 2010, nós temos os números apresentando o quê? 683 a 598 de notificação de surtos alimentares chamadas DTAs, tá? Doenças transmitidas por alimentos. Chegando mais aqui no 2011 até 2014, observamos o quê? Um crescente aumento dessas notificações, chegando a 795, chegando aqui em 886, então deu uma crescente nas notificações desses surtos. No ano de 2015,
tem um declínio, né? Diminui essas notificações, esses surtos para 673. E aqui em 2016 apresenta um número bem baixo, né? A princípio, 138 surtos notificados no ano de 2016 no Brasil. O que a gente pode pensar desse número, né? Existem dois pensamentos que nós podemos explicar. A primeira coisa é a subnotificação, ou seja, o que é uma subnotificação? É uma notificação abaixo do esperado. Por quais motivos? Pode ser o motivo, a pessoa apresenta os sintomas de náuseas, vômitos, diarreia, mas não faz uma associação que seja por causa de um alimento, passa esses sintomas 2, 3 dias e não é notificado, não existe essa notificação. Ou então, pode também estar associado também a uma virose, a uma outra causa desses sintomas, não associação com o alimento consumido. Então, existe, né, esse número baixo por esses fatores, ou se for mesmo esse número de notificação real no Brasil, que bom, né? Que bom que esses números estão baixando, que venha a baixar mais e mais, se for essa perspectiva, mas o relatório nos mostra que ainda existe algumas dificuldades de notificar esses dados, esses números. Aqui no próximo gráfico nos mostra, né, esse relatório do perfil com relação à faixa etária, né? Então, esse estudo foi entre 2007 e 2016, e o maior número de notificação nós encontramos entre 20 a 49 anos, né, na faixa dos adultos, sendo o sexo masculino com o maior número de notificações. Aqui nos mostra, né, a nível das regiões, né, brasileiras. Apresenta-se o maior número de notificações de DTAs, a região sudeste, com 43,8%, seguindo da região sul, 24,8%. O menor número encontrado é na região centro-oeste, 6,3%, na região norte, 6,9%. No relatório até justifica esses números, né? A questão de ferramentas para realmente fazer essas notificações. Existe algumas dificuldades de algumas regiões, por isso que essa diferença entre os números. Aqui nos mostra quais são as quatro mais sintomas, sinais de uma DTA, né, notificado. Em primeiro lugar, apresenta-se a diarreia, 29,6%. Em seguida, a dor abdominal, 19,6%. O vômito, em terceiro, 16,4%. Náuseas, em quarto lugar, 15,7%. Então, são esses os sintomas que mais apresentaram, né, no momento da notificação. Aqui nos mostra o local inicial da ocorrência. Então, em primeiro lugar, apresenta o quê? A residência, ou seja, as nossas casas, com 38,9% de notificação de DTA, seguindo de restaurantes, padarias, 16,2%. E aí, o gráfico também nos mostra outros locais de notificação de surto. Aqui apresenta, uma dificuldade, né? Esse número nos mostra os alimentos, né, incriminados, né? Quais são os alimentos que causou essa DTA? Aqui ganha, né, o número maior apresentado é 66,8% de quê? Não identificados. Quais são esses alimentos? Não chega numa conclusão, o alimento X, né, o alimento que eu consumi e tal foi realmente o causador. Porque no momento da notificação existe, né, precisa investigar muito bem o consumo da pessoa que está com surto, que apresenta as queixas, né, o que foi que ele comeu em 24 horas, né, em todas as refeições, alimento por alimento. Então, é difícil realmente fechar no alimento específico do surto. E esse gráfico nos mostra isso.
Aqui mostra alguns alimentos mistos, 9%. Pode ser a maionese, pode ter sido a empada, enfim, também não nos mostra o alimento específico. Em terceiro lugar, apresenta-se com 6% água. E nos demais percentuais, apresenta alguns grupos alimentares. Nesse slide, nós podemos ver os micro-organismos envolvidos nesses surtos alimentares, né, que foram notificados. Ou seja, 90,5% foram o quê? Bactérias. E dentre elas, quais são as bactérias? A primeira foi a salmonella notificada. Em segundo lugar, Escherichia coli. E em terceiro lugar, Staphylococcus aureus. Então, diante desses números, diante do que tem esse relatório, a gente pode pensar o seguinte: qual é a prevenção? Como melhorar esses números? Quando? O que nós podemos fazer? Existe um documento da Organização Mundial da Saúde de 2006 que fala o quê? As boas práticas de manipulação dos alimentos. E fala 5 passos que eu posso estar fazendo o quê? A prevenção para diminuir cada vez mais esses surtos. O primeiro passo que fala nesse documento é o quê? Manter a limpeza. E o que é manter a limpeza? A limpeza envolve o quê? A limpeza envolve a área física dessa manipulação desse alimento, envolve o equipamento, o utensílio que eu estou usando para fazer esse alimento, envolve o quê? O colaborador, o funcionário, a limpeza do quê? Do meu alimento. Então, assim, de um modo geral, limpeza. Então, se preocupar com essa limpeza que já tem ajuda bastante nessa prevenção. Um segundo ponto é separar alimentos crus dos cozidos, o que a gente chama contaminação cruzada. O que é uma contaminação cruzada? É quando eu tenho um alimento pronto para o consumo e ele pode ser contaminado com outro alimento que ainda não está bom para o consumo. Então, evitar, né? Eu tenho uma torta de palmitos próximo de algum alimento sujo que ainda não foi higienizado. Existe, então, essa contaminação cruzada. Então, precisa se pensar bastante nisso. O terceiro ponto é cozinhar bem os alimentos. Ou seja, a gente sabe que altas temperaturas minimizam esse crescimento microbiológico. Manter os alimentos em temperaturas adequadas é o quarto item importante, ou seja, o alimento que é para estar refrigerado, ele precisa estar refrigerado, até no mínimo 10 graus, né? E o alimento que precisa estar quente, ele precisa estar quente, qual a temperatura quente? 70, 65 graus, até 60 graus. A gente trabalha muito também com binômio tempo e temperatura. Ou seja, se o alimento está na temperatura ideal para o consumo, então eu vou ganhar mais tempo para servir esse alimento. Mas quando o alimento não está nessa faixa de segurança, então vai diminuir o meu tempo de consumo, de exposição, de comercialização. Então é muito importante trabalhar temperaturas adequadas e tempo também. O último ponto desse documento da OMS é usar a água e matérias-primas seguras. O que é a água? Então, a gente precisa, né, tem momentos que a gente até pode cuidar de fazer todas essas prevenções, mas se a água estiver contaminada, vai tudo né? Então, assim, precisa tratar bem a água. Qual é o meu reservatório? Eu estou fazendo análise dessa água, essa água é potável, então a água, né, que precisa na manipulação, na produção do alimento, então precisa ter atenção nessa água, né? Qualquer água que eu vou usar para fazer a produção desse meu alimento. E as matérias-primas seguras, né? Do ponto de vista, o que é que eu estou comprando, né? Seja um ovo, seja o feijão, qualquer alimento tem que ter o quê? Características ideais para o consumo, a validade ideal para o consumo. Então, eu preciso ter minha matéria-prima segura. Eu preciso começar a preparar a minha alimentação, a minha refeição, sabendo que meu alimento está próprio para o consumo. Se eu tiver dúvida desse alimento estragado, contaminado, eu nem começo. Então, já descarto esse alimento.
Então é importante prestar bem atenção nesse material. Então, eu queria discutir com vocês, eu vou deixar isso para o fórum, mas é uma pergunta básica. O que é um alimento seguro para você, aluno ou aluno? O que é que você considera um alimento seguro? Então, essa pesquisa nos mostra que a população estudada informou que alimento seguro é aquele fresco, livre de pesticida e manipulado adequadamente. Então, para essa clientela, eles caracterizaram assim, tudo bem, caracteriza-se um alimento seguro nesses moldes. E fizeram uma associação também, indivíduos com menor nível socioeconômicos acreditam que estão protegidos de doenças transmitidas por alimentos, evitando o consumo de alimentos vendidos por serviço de baixo custo. E aí, eu chego nesse ponto. Será que o alimento só é contaminado quando é vendido um baixo custo ou não? E aí fica a minha pergunta. E para você, aluno, o que é que influencia, né, a questão de você escolher um restaurante, um bar? Então, muitos comentaram que a higiene percebida pelo cliente influencia na escolha dos restaurantes comerciais. De tudo que nós conversamos, né? Então, observamos o quê? O estilo de vida nosso está corrido, cada vez mais estamos com falta de tempo, trabalho, todas as atividades que nós temos que desenvolver. Existe um crescente número, né, de pessoas comendo fora de casa, opções não faltam, mais diversas opções a gente tem essa alimentação. Existe também alimentação coletiva que a gente considera em hospitais, creches, locais de trabalho. Então, seja qual for dessas classificações que você faz a opção para comer fora, você precisa estar atento nessa questão, à segurança desse alimento para evitar o quê? DTA. Controle higiênico sanitário de alimentos, uma definição básica, são medidas necessárias para assegurar a inocuidade, salubridade e a boa conservação dos produtos alimentares em toda a cadeia alimentar, do campo até a mesa. As boas práticas de fabricação é definido como conjunto de regras, normas e atitudes, as quais, quando aplicadas ao manuseio de alimentos, assegura que este chegue até o consumidor em condições higiênico-sanitárias adequadas necessárias para o atendimento de acordo com a legislação em vigor. Sendo assim, o Programa de Boas Práticas de Fabricação trata-se de uma ferramenta de qualidade. Aqui a gente pode pensar, né, o que é que nos traz segurança alimentar? Primeiro ponto, a legislação. O que é que eu tenho de legislação, de portaria, resoluções, então normas, o que é que eu tenho que seguir? O segundo ponto é o manipulador de alimento, é o funcionário, ele que vai fazer todo o processo de produção do meu alimento. Eu preciso orientar, treinar, capacitar, cobrar dele que ele siga a legislação. Todos os perigos que envolvem esses danos ao alimento, seja físico, biológico, químicos, enfim, quais são esses perigos do alimento, todos os problemas que acarretam uma doença transmitida por alimento, as consequências para a população, os danos, né? Então, principalmente nos grupos de crianças e idosos são mais vulneráveis. Precisamos desenvolver as boas práticas de fabricação para evitar tudo isso, fazer todo esse controle de qualidade, né, dos processos que eu estou desenvolvendo, e o estabelecimento precisa ter essa responsabilidade de fazer a legislação acontecer e sempre controlar essa qualidade. Aqui eu trago vários, né, programas de controle de higiênico-sanitário, programa de gestão de qualidade, né? Nós temos o POP, que é o Procedimento Operacional Padronizado, que a gente tem uma cartilha bem didática, a RDC 216, bem ilustrativa, que informa como manter o alimento seguro. O PAS, o Programa de Alimento Seguro, que é desenvolvido pelo SEBRAE. Temos todas as certificações ISO, aqui tem ISO 9001, a 22000, né? Tem o Códex Alimentários, então tem toda a normativa, um regimento. Programa 5S também a gente pode aplicar.
e tem algumas portarias do Ministério da Saúde. Aqui, bem de uma forma bem resumida, né, eu tento detalhar cada um, né, o Ministério da Saúde tem as portarias, então é importante que vocês procurem esse material e façam uma leitura, tá? ISO, né, a ISO 9001, a ISO 22000 também tem toda a sua organização, todos os seus critérios para o estabelecimento receber essa certificação. Definição básica de POP, tá bom? E aqui a cartilha também, que auxilia bastante os comerciantes. Aqui nós temos o programa de alimentos seguros também do SEBRAE. Então, são materiais disponíveis, né? Aqui tem o Códigos Alimentares, que nos mostra, né, que é um programa conjunto com a Organização das Nações Unidas, né, a FAO e a OMS, que também traça algumas diretrizes e guias de boas práticas. O 5S, né, que tem todos os passos de você implantar o 5S, e um dos itens é a limpeza, né? Aqui também vai ser parte da nossa tarefa, mas eu mostro, né, eu quero que vocês procurem quais são as portarias, resoluções normativas a nível do município, do estado, do país. O que é que nós temos hoje em vigor? Então, qual a importância, né, de pensar na gestão de qualidade, né? A gente precisa realmente fazer esse controle sanitário pela saúde da população, uma proteção. Nós precisamos também fazer a inspeção sanitária, aí fica a Vigilância Sanitária Municipal, o órgão responsável para fazer essa inspeção nos locais, e cobrar que a legislação, né, saia do papel e vá para a prática para ter esse controle sanitário. A importância das boas práticas na produção de alimentos para evitar problemas de saúde, como nós já comentamos. É importante subsidiar as ações da vigilância sanitária. Qual o papel da vigilância sanitária na minha cidade, no meu estado? Então, as notificações, papel educador, o que é que a vigilância está fazendo com essas ações? Estabelecer os critérios de higiene necessários para cada estabelecimento, para cada procedimento. Estabelecer as boas práticas de fabricação, os POPs. Para tudo isso, o quê? Proteger, prevenir a saúde do consumidor e da saúde do trabalhador. Então, como considerações finais da aula, então, eu deixo com vocês aqui. Segurança alimentar. Então, nós precisamos pensar na questão da manipulação, das boas práticas, como estamos produzindo esse alimento. Precisamos pensar também na alimentação ofertada equilibrada. Todos devem ter o direito a se alimentar da melhor forma e os programas que ajudam e visam abranger toda essa população. Então, como tarefa, né, eu vou deixar disponível na plataforma, mas eu quero explicar um pouquinho, é o quê? É uma única questão, preciso que vocês façam o quê? Qual a legislação básica relacionada ao tema? Então, procure no seu município, no seu estado, no país onde você está atuando, qual a legislação vigente com relação às boas práticas de fabricação. Vocês podem procurar a vigilância sanitária para trocar uma ideia, perguntar o que eles estão usando, porque a vigilância sanitária usa uma legislação e cobra por essa. Então, quando vocês procurarem a legislação, façam uma leitura detalhada e elaborem um resumo com os principais itens dessa legislação. E como fórum, né, eu trago 3 perguntas e nós vamos começar a conversar, né, sobre essas perguntas. Você tem alguma experiência pessoal ou profissional de caso de DTA? Se sim, comente. O que é um alimento seguro para você, aluno ou aluna? A higiene do local influencia na sua escolha? Então, são essas perguntas que a gente vai conversar pelo fórum. Vou deixar o material de apoio para leitura, precisa procurar esse material de apoio e fazer a leitura. E aqui eu deixo as referências, né, as portarias, toda a legislação que eu conversei aqui nessa aula. Bastante referências, é importante que vocês busquem, consegue baixar também em PDF, então fica mais fácil. Mais referências, tem algumas referências de apoio,
que acrescenta, que só complementa o estudo. Então, concluo a minha aula, era isso que eu tinha para passar para vocês. Agora, bons estudos, boa leitura e boas discussões na plataforma. Abraços!